Alerta! O banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item: SCP-1678. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1678 continua apenas parcialmente contido. As Forças-Tarefa Móvel Tau 4 e Epsilon 6 conseguiram estabelecer um perímetro de defesa ao redor do distrito de Hyde Park em SCP-1678, com instâncias de SCP-1678-A cessando em grande parte seus ataques nos limites da área contida pela Fundação. Uma base de pesquisa de longo prazo está atualmente em construção, e os comandantes das Forças-Tarefa Móveis estão preparando um ataque ao Museu de História Natural de SCP-1678 com a intenção de capturar um posto de comando avançado para dirigir os esforços de defesa. Os objetivos atuais de curto prazo envolvem a captura e a extensão do perímetro defensável até ao museu e a pesquisa em torno das origens, construção e fraquezas das entidades SCP-1678-A. Objetivos de longo prazo envolvem esforços para impedir, atrapalhar ou controlar a produção dessas entidades e para atacar as casas do parlamento de SCP-1678, onde acredita-se que reside o ser, entidade ou inteligência responsável pela criação de SCP-1678, além de capturar ou conter o ser em questão. Descrição: SCP-1678 é uma reconstrução em escala real da cidade britânica de Londres, localizada exatamente 1 quilômetro abaixo da cidade original. Atualmente, apenas o distrito de Hyde Park de SCP-1678 foi explorado, mas todos os edifícios, pelo menos dentro do distrito explorado, correlacionam-se exatamente com suas contrapartidas na superfície, em termos de localização, tamanho e forma exterior, embora raramente em termos de arquitetura, material de construção ou layout interior. A cidade foi construída segundo padrões visuais da era vitoriana, com as ruas iluminadas por postes a gás e com todos os edifícios modernos da cidade original de Londres sendo representados em um estilo arquitetônico vitoriano, mais notadamente os arranha-céus do distrito de negócios. A iluminação é pouco frequente e pouco confiável, e desconhece-se como o SCP-1678 adquiriu um suprimento constante de oxigênio e gás. Acredita-se que a réplica foi construída instantaneamente por meios desconhecidos, com as casas do parlamento de SCP-1678 servindo como o epicentro para o processo de construção. Isto é evidenciado pelo fato de que, quanto mais distante das casas do parlamento, mais há uma frequência exponencialmente crescente de falhas nas construções de SCP-1678, tais como casas construídas inteiramente com tubos de cobre ou outros materiais não convencionais, postes de iluminação sendo pouco mais do que hastes de metal com uma esfera flutuante de luz no topo, edifícios sem piso e, nos lugares explorados mais distantes do epicentro, sem janelas ou portas. Além dos membros da Fundação e das instâncias de SCP-1678-A, B e C, acredita-se que SCP-1678 seja desabitado. Acredita-se que a réplica tenha sido construída com a intenção de abrigar os sobreviventes de um evento de fim de mundo de classe XK. Isto é evidenciado por uma gravação de áudio que será ativada por qualquer pessoa que entre na cidade. Transcrição de áudio ouvido na entrada de SCP-1678. Meu cidadão, se você está ouvindo esta fita, então o mundo como o conhecíamos terminou. O céu quebrou, o chão se agita com o pisotear dos pés terríveis, e todo o horror e a loucura dos cantos mais escuros do mundo se libertaram para exigir a sua vingança sobre o mundo do homem. Aqueles que procuram contê-los foram mortos ou dispersos, e logo aprendemos que tentar lutar contra essas criaturas é quase sempre enfrentar a própria morte. Inúmeros bilhões foram abatidos, e em sua tentativa de saciar o seu infinito apetite pela morte, e não havia nada que pudéssemos fazer para detê-las. O mal hasteou a sua bandeira sangrenta sobre todas as nações do mundo, e crocitou a sua vitória profana para o céu quebrado. Sim, este é o fim. Mas há uma nova esperança. Bem-vindos a Sub-Londres, a cidade dos sobreviventes, cidade dos livres. Juntos, cidadãos, esperaremos e nos prepararemos para o novo começo.
o grande mundo novo que está por vir. Deixemos que o mundo acima arda. Nós perseveraremos. Deixemos que os monstros tenham o seu mundo. Nós vamos nos preparar. E que o chão trema com o novo Armageddon, enquanto o mal se consome. Pois eu lhe digo, cidadão, no dia da ruína do homem, os apetites insaciáveis virarão as criaturas umas contra as outras, em sua luxúria, sem fim pela morte. Vamos esperar. E eu lhe digo, cidadão, que haverá uma nova manhã, e você sairá de Sub-Londres e pisará sob o sol, enquanto os nossos filhos brincam e riem nos ossos dos horrores há muito mortos. E você caminhará de mãos dadas até o mar, nossos rostos voltados para o céu, enquanto o sol nascente abre uma nova era do homem. E você se ruinará, cidadão, aos meus pés enquanto convoco Sub-Londres do seu descanso, e ele irromperá como uma fênix das cinzas do que era velho. E nesse dia, cidadão, haverá uma nova ordem, ao levantarmos a bandeira da União sobre o mundo inteiro. Seja bem-vindo a Sub-Londres, a última cidade e a primeira. Transcrição de áudios diversos no interior de SCP-1678. A seguinte mensagem é retransmitida ao final de cada hora. São agora Horário: horas. Está tudo bem. nas proximidades de qualquer banco ou delegacia de polícia. Cidadão, você está entrando numa área restrita. Tenha os seus documentos de autorização em mãos. Um bófia chegará para escutá-lo em breve. Aviso: uma única instância de SCP-1678-A será convocada para o local. Ao ser avistado por uma instância de SCP-1678-A, Pare! Polícia! Larguem as armas! Mãos para o alto! Polícia, não corra! em toda a extensão de 1678 ocorre uma mensagem aleatória por hora. A seguir, amostras selecionadas dessas gravações. Ninguém está a salvo da influência de seus miméticos. Faça uma avaliação hoje mesmo. Você pode estar possuído por um horror mimético e nem mesmo saber. Avaliações psicológicas são gratuitas e fáceis. Visite uma clínica ainda hoje. Sente desconforto com a luz? A identificação precoce de uma infecção por verme de córtex torna possível a sua remoção. Não hesite. Fale com o seu médico hoje mesmo. Você notou alguém agindo de forma estranha? Diga a um bófia imediatamente. O crime não será tolerado na Sub-Londres. Eu aviso, os algozes da sociedade se tornarão nos seus defensores. O mal pode caminhar na forma e na carne humana. Fiquem atentos. Você está frequentemente ansioso ou deprimido? Pode ser um sintoma de influenciador de gritador de padrões. Notifique um bófia imediatamente. Certifique-se de que você está um dia com um treinamento para qualquer quebra de protocolo. Não há desculpas para pânico ou confusão durante os exercícios. Não consegue pagar as contas? Não fique envergonhado. O Lar para Pobres de Bryson está aqui para ajudar. E o governo, no interesse de muitos, não de poucos. Não há privilégios especiais. Inchaços e tumores anormais são um sinal precoce de possessão de escravocrata. Relate qualquer doença anormal ao seu médico imediatamente. Cada um de vocês é responsável pela segurança de Sub-Londres e dos seus cidadãos. Estejam atentos. A maioria dos prédios explorados no interior de SCP-1678 parecem ter sido equipados para habitação extremamente densa, com beliches de aço agrupados muito próximos, uma característica comum em qualquer edifício adequado para esta finalidade. Pesquisadores da Fundação informaram que a maioria dos edifícios explorados dentro de SCP-1678 são impróprios para habitação humana, devido a uma alta preponderância de mofo, umidade e má construção dentro destes edifícios. Alguns edifícios são equipados para outros fins, mais notadamente a versão de SCP-1678 do Museu de História Natural, que apresenta uma exposição intitulada A Queda do Homem, e contém representações de várias entidades SCP conhecidas, além de imagens e obras de arte retratando cenários apocalípticos. A principal ameaça colocada por SCP-1678 se dá na forma de entidades referidas em algumas gravações de áudio como bófias, termo da gíria europeia para policial, doravante referidas como SCP-1678-A.
Essas entidades são construídas a partir de partes de corpos humanos grosseiramente desmembrados nas junções da cabeça, pulsos, joelhos e cotovelos e remontadas usando dobradiças e parafusos industriais comuns. A cabeça é sempre envolta em bandagens, e eles se vestem com um uniforme semelhante ao da polícia inglesa na era vitoriana. São extremamente hostis aos funcionários da Fundação, atacando-os com armas improvisadas sempre que os veem. Estes ataques são sempre precedidos por um ruído semelhante ao de um apito policial emitido pelo próprio SCP-1678-A e todos os alto-falantes dentro de 100 metros emitindo a gravação de áudio. Polícia! Pare! Criminoso! Instâncias de SCP-1678-A são extremamente resistentes a danos, sendo necessárias munições de alto calibre e armas explosivas para destruí-las. Acredita-se que elas são originárias de um prédio chamado Lar dos Pobres de Bryson, como evidenciado por um macacão semelhante ao de presidiários usado sob uniforme. Não se sabe como se dá sua interação com outras entidades de SCP-1678. Visão geral. SCP-1678-B. Função: vigilância. Conhecido como Olhos no Céu. Instâncias de SCP-1678-B são construtos biomecânicos que se assemelham a pequenas aves, compostas de uma massa central de matéria orgânica vermelha, costurada com um exoesqueleto de cobre com a aparência de coluna vertebral e ossos das asas. Descobriu-se que a cabeça é, na verdade, uma pequena câmera de vídeo, e resquícios de penas e fragmentos de plástico em seu exterior sugerem que as entidades foram um dia destinadas a se parecerem com pombos. Sabe-se que instâncias de SCP-1678-B não possuem qualquer capacidade ofensiva ou destrutiva, mas sua habilidade para rastrear os movimentos das forças-tarefa não deve ser subestimada, já que sua capacidade de se comunicar ou mesmo convocar instâncias de SCP-1678-A é desconhecida. Casos de SCP-1678-B são relativamente simples de conter ou de destruir. Contudo, seu grande número torna extremamente difícil manter as atividades da Fundação fora de suas lentes. Alguns cartazes espalhados por toda a área explorada pela Fundação aludem à sua existência, exibindo a imagem de um pequeno pombo que observa atividades criminosas sob o título Os Olhos no Céu de Sub-Londres. Uma pequena mensagem avisa que qualquer um que destrua ou vandalize um olho do céu incorrerá em punição de até 6 semanas na unidade Visão Geral SCP-1678-C. Função: desconhecida. Conhecido como Miserável. Instâncias de SCP-1678-C lembram uma figura humanoide vestida com trapos. Eles parecem ser de idade avançada e geralmente são, embora nem sempre, do sexo feminino. Eles sempre foram encontrados fora das áreas escondidas pela Fundação. Houve poucos encontros com essas entidades e atualmente não se sabe quantas delas existem ou que nível de ameaça elas representam para a segurança da Fundação. Elas são geralmente avistadas em esquinas com pratos para recolher esmolas, e quando avistadas, tentarão atrair a pena ou misericórdia de qualquer funcionário da Fundação em sua proximidade, implorando por comida ou dinheiro. Fornecer comida a uma instância de SCP-1678-C fará com que ela comece a chorar, antes de se desmaterializar com uma explosão de fumaça negra e densa. Funcionários da Fundação estão atualmente instruídos a não interagir com essas entidades, que já foram brevemente mencionadas em uma gravação de áudio de SCP-1678. Não tenha pena dos miseráveis. Permita-lhe pagar o preço da sua traição por toda a eternidade. Lembre-se, cidadão. No dia em que o Sub-Londres se levantar, recompensarei os leais, mas os traidores serão condenados para sempre. Visão Geral SCP-1678-D. Função: distribuição de alimentos. Conhecido como Comida Milagrosa do Dr. Bueno. Acredita-se que SCP-1678-D seja a principal fonte de alimento em oferta no caso de SCP-1678 receber ocupação completa. Ele é livre e facilmente disponível em máquinas de venda automática instaladas em virtualmente todos os prédios ou estruturas equipadas para fins de moradia. Essas máquinas são bombas de aço verticais de tamanho e forma semelhante às de bombas de gasolina modernas, contendo uma fenda para o recebimento de moedas e uma mangueira flexível de borracha terminando em um bico acionado por gatilho que irá distribuir meio litro de SCP-1678-D mediante pagamento apropriado. Todas as máquinas exibem a legenda Comida Milagrosa do Dr. Bueno, ao lado de uma imagem de uma criança sorridente desfrutando de uma tigela da substância e balões de fala com os textos:
Por apenas um vintém por tigela, contém todos os nutrientes que você precisa. Restaure já a sua saúde e sua vitalidade. A substância provou-se extremamente atraente a instâncias de SCP-1678-B, C e a uma espécie desconhecida de molusco colorido que já foi observado se alimentando de porções derramadas. SCP-1678-D é um gel de amido sintético altamente enriquecido com vários minerais, vitaminas, gorduras e agentes espessantes. Além disso, contém várias estruturas moleculares desconhecidas e várias hélices de DNA sintético transportadas no interior de estruturas celulares artificiais. Ele tem consistência e sabor iguais aos de mingau de aveia e, conforme anunciado, contém todos os nutrientes necessários para a sobrevivência a curto prazo. Entretanto, pesquisadores da Fundação afirmaram que durante um período superior a 6 semanas, os usuários de SCP-1678-D ficarão perigosamente abaixo do peso ideal, além de apresentarem grandes riscos de contraírem doenças como o escorbuto se tentarem sobreviver apenas consumindo esse alimento, devido aos baixos níveis de gordura, proteína e certas vitaminas. SCP-1678-D parece ter sido projetado para manipular a psique dos consumidores regulares mediante uma mistura de compostos moleculares desconhecidos. Indivíduos se tornam mais obedientes à autoridade, menos propensos a atos de violência, menos aptos a ter relações sexuais, uma reduzida capacidade para medo ou pânico e um humor consistentemente elevado. Além disso, também induz efeitos colaterais como sintomas de depressão e dores de cabeça naqueles que abandonam seu consumo de forma repentina. Devido à dificuldade para se criar alimentos no interior de SCP-1678, SCP-1678-D serviria como a fonte de alimentação primária num evento de habitação em larga escala. Funcionários da Fundação estão proibidos de consumir a substância, mesmo em pequenas doses. Nem todas as máquinas produzem SCP-1678-D com a mesma qualidade, com algumas delas expelindo formas corrompidas que induziram graves anormalidades mentais ou físicas, ou mesmo morte naqueles que as consumiram. Ainda não está claro qual entidade, ser ou inteligência é responsável pela criação e manutenção de SCP-1678, assim como o evento ou desastre para o qual ele está sendo preparado.